Vamos lá. Entenda claramente uma coisa. Qual nível profissional que você está? Gustavo, eu vou voltar. 4 níveis. Em qual deles você se encontra hoje? Primeiro nível aqui embaixo. Não estou falando de barreira não, tá? Estou falando dos níveis de profissionais. Vou falar os 4. Primeiro é o nível onde você não está fazendo nenhum trabalho, não trabalha, está desempregado talvez, ou que você, no final das contas, faz uma atividade que não se identifica. Está perdido na vida. Esse é o primeiro nível. O segundo é aquele em que você quer crescer aonde você está, porque você se identifica com a sua carreira, com seus negócios, e você quer crescer naquilo ali. Você sabe que aquilo ali é a sua missão. Beleza. O terceiro nível é o nível em que você quer galgar para começar a gerenciar pessoas. Ser líder, porque aí você vai começar a difundir no seu ambiente possibilidades de puxar para cima pessoas próximas a você, tá certo? E o quarto nível é um nível que está muito alinhado com a liderança, mas é externo, que é você empreender um próprio negócio. E aí é o outro perfil. Eu gosto de dizer muito que você tem que empreender a sua carreira. Sempre. Empreender a sua carreira. E o que significa empreender a sua carreira? Significa você colocar os seus talentos em prática e ter um foco claro e objetivo, traçar uma estratégia e agir massivamente. A gente falou muito disso ontem. Então você tem que ser um empreendedor da sua vida profissional. Empreendedor da sua vida profissional. Se você faz isso dedicado, focado, você vai chegar onde você quer. Independente onde seja. Se é no cargo de diretor, se é montar uma empresa multimilionária, se é montar uma startup, se é montar uma lanchonete, não interessa. Interessa é o que você vai continuar fazendo para entregar o seu melhor para o mundo. Entende? E se eu sei disso, eu preciso agora então tratar. Peraí, eu estou no nível 1, Gustavo, eu preciso me encontrar. Então você tem que tratar aqueles 4 níveis de barreira ali, a sua sobrevivência, entender se tem alguma lacuna emocional te travando, algum medo de não ser suficiente. Você tem que entender os seus relacionamentos para entender se você não se acha amado suficientemente. Você tem que entender se você tem algum problema de autoestima, e nesse problema de autoestima você acredita que você não é bom o suficiente, e gerar a transformação para tirar esses medos da sua frente e você fazer o que tem que ser feito. Gustavo, eu preciso crescer na minha carreira. Legal, eu quero galgar um outro cargo. Pode ser em paralelo com a minha carreira, um cargo correlato, ou eu quero subir para virar líder. Opa, bora! E por que você não fez isso antes? Você tem 5 anos que você está aí fazendo essa mesma coisa. O que está faltando? É treinamento técnico? Beleza. Mas e na parte comportamental? O que está faltando você se desenvolver? Eu sou muito tímido para falar em público. E eu sei que se eu for um supervisor, eu vou ter que fazer reunião com um time que seja de 2 pessoas. Então vai fazer um curso de oratória. Eu sou uma pessoa que travo na hora que me confrontam. Então entenda que está faltando um pouquinho de autoestima, 3º nível. Ter essa clareza é fundamental para você direcionar os seus talentos. Eu tenho um teste de perfil comportamental que eu aplico nas pessoas que me procuram para poder fazer alguma mentoria ou fazer algum treinamento. Eu sempre faço isso antes, porque eu não tenho convivência com as pessoas, então eu preciso entender o contexto delas e quem elas são. E esses testes, eles têm o poder de nos trazer essa clareza de quem a pessoa é, quais os desafios que ela tem e como que a gente pode trabalhar isso. A partir desse diagnóstico, vamos dizer assim, a gente sabe, opa, tem esse ponto a ser trabalhado. Nível 2 de barreira dela aqui está precisando de alguma atenção. Vamos trabalhar isso. E a gente tira o medo de não ser suficientemente amado, para ela gerar uma melhor autoconfiança nela mesma. Entende? Esse é o ponto. Qual o nível que você se encontra hoje no seu nível profissional?
Eu passo esse teste e aí, por exemplo, as pessoas me falam sobre relacionamento. E aí no relacionamento, o que eu vejo? Que algumas vezes as pessoas às vezes saíram de um relacionamento traumático e elas perderam o amor próprio, a autoestima. E se afundaram às vezes em situações em que não são legais. E eu vejo o contrário acontecer. Depois do medo de ficar solteiro de novo, solteira de novo, separada ou separado, no final das contas a pessoa, quando ela perde o medo do novo, ela se coloca à disposição de um novo relacionamento. É a mesma coisa. Então, talvez o medo de ser rejeitado novamente num outro relacionamento está fazendo você não se abrir para novas oportunidades. Aquele bem que chegou do seu lado ali, um bom partido, pá, não sei o que, e você não quer saber de nada. Mas porque tem um medo aí associado. Então você precisa tirar esse medo da sua frente para que você comece a enxergar as possibilidades sem as travas das coisas anteriores. Entende? Óbvio que eu estou falando aqui de forma muito rasa. A gente tem que fazer uma análise muito mais completa disso. Mas é basicamente isso. Existem alguns medos do ser humano e que a gente às vezes nem sabe que tem e que travam a gente na hora de executar as coisas. Medo de não ser bom o suficiente é um deles. Eu nunca me acho capaz. E por eu não me achar capaz, eu não me coloco em ação. Lembra que um dos 3 pilares é foco no que eu quero, direcionamento da estratégia e ação massiva? Então, se tem alguma coisa que está ali bloqueando, eu não vou entrar em ação massiva, porque eu espero estar pronto. E a gente, para tentar estar pronto, tem gente, por exemplo, a síndrome do impostor. Não sei se vocês já escutaram disso. A síndrome do impostor é quando, por exemplo, eu não me acho bom o suficiente, eu não acho que eu tenho tudo o que precisa de habilidades, de características, e aí a pessoa, ao invés de se jogar no mercado, de experimentar, de viver, para ir verdadeiramente ter ganhos e confiança para fazer as coisas, ela faz outra pós-graduação. Não estou pronto ainda, o mercado ainda não vai me absorver porque eu não tenho experiência e eu vou fazer um outro curso. Aí ela sabe que tem que se desenvolver, o que ela faz? Ela se matricula em outro cursinho online. E aí ela fica com obesidade mental de tanto curso que faz e não coloca isso a seu serviço, não põe em prática e fica sempre procrastinando, ao invés de simplesmente fazer o que tem que ser feito. Então, eu vejo muita gente que não se sente pronto simplesmente porque não entrou em ação. Deixa eu te falar, você quer saber como é que você vai ficar pronto? Você quer saber como que você vai estar pronta? Bota o pé na areia, bota o pé em campo, como a gente costuma dizer. Jogador de futebol que não treina, não vê se ele está bom ou não. Ficar só na teoria não resolve. Então, vá para a ação. Se coloque em zona de desconforto. E aí eu quero falar sobre isso para a gente ir fechando. Tem gente que se coloca simplesmente em situações em que ela fica confortável. E o que é situações que a gente fica confortável? São situações que a gente controla. São situações em que a gente está ali bonitinho ali na nossa casinha, que a gente conhece. E sendo que o mundo transforma-se a todo momento, as formas de relacionamento se modificam o tempo todo. Então a gente tem que se jogar num mundo novo para a gente aprender novas habilidades e criar ainda mais confiança em nós mesmos. Porque a confiança ela vai vir dos resultados que a gente tem. É assim que funciona. A confiança ela vem dos resultados que a gente alcança. E como é que eu alcanço os resultados? Fazendo. Indo a campo. E não estudando mais alguma coisa. Entende?
Estudar, não estou falando que não é importante, não. Não estou falando que não é importante fazer uma pós. Longe disso. Você é inteligente para saber que eu não estou falando isso. Mas só estudar serve para nada. Serve para nada. Eu tive muitos ótimos professores na minha universidade. Eu sou formado em computação. E sabe quais eram os melhores professores? Não eram aqueles que tinham pós-doutorado e não sei o que, não sei o que. Não eram esses, não. Nada contra. Tem que fazer. Mas os melhores eram aqueles que sabiam a teoria e a aplicação delas na prática. Esses são os melhores. Porque ele sabe que a forma como se aplica a teoria na prática tem um jeito. E aí, às vezes, aquela teoria, se não foi validada ainda, serve para nada. Então, entenda, conhecimento é fundamental, mas vivência é primordial. Vivência. Quantas pessoas você conhece que talvez nunca enfrentaram um banco de faculdade e são geniais no que fazem? Eu conheço está se tornando um grande amigo, Juliano, um agricultor, um produtor rural do oeste do Paraná, e que não tem faculdade, mas tem vivência, tem suor, tem astúcia, se desenvolveu no dia a dia. E não só ficou buscando teorias e teorias e não pôs em prática. Você já está pronto e já está pronta para viver o seu extraordinário. A questão toda é, o que você quer? É deixar o medo te dominar? Ou você fazer o que tem que ser feito e colher os frutos dos seus comportamentos adequados, com a atitude correta e colhendo os resultados que você pode? Se coloque em ação e você vai colocar todo o seu potencial em prática. Você vai ter o que você quer na sua vida. É assim. Esse é o grande objetivo aqui nosso. Eu estou fazendo essas lives aqui, não é para passar a mão na sua cabeça. Não estou aqui para isso. O meu objetivo aqui é despertar o que você tem de melhor. Porque eu sei que todos nós temos, eu costumo dizer, todos nós temos um grande dom. E o que é esse dom? É aquilo que veio e todos nós temos? Não. Dom é aquilo que você tem de facilidade, de habilidade e que você precisa lapidar. E lapidar o dom significa você pegar o talento que você tem e colocar ele à prova, no dia a dia, em ação, para ele ser desenvolvido. E aí você vai colocar isso em prática e vai colher os resultados. Porque, nossa, aquela pessoa tem muita facilidade no que ela faz. É verdade, porque ela lapidou o dom que ela tinha. Ficar de frente a um computador, somente enfurnado dentro de casa, não vai te levar aos objetivos que você quer. A gente precisa se colocar em movimento e desenvolver o nosso melhor potencial para que esse movimento gere resultados. E aí sim, você vai ter o que é importante na sua vida. Fora isso, talvez você fique buscando algo que não gere resultados e esteja se escondendo atrás do medo. Coragem. Essa é a frase de hoje para você entender. Coragem para fazer o que tem que ser feito. É o que eu te convido a fazer agora. Não é segunda-feira, é agora. Porque os resultados eles vêm com o movimento que você faz. Movimento de ação e reação. Eu faço agora e eu colho daqui a pouco. Esse é o nosso grande segredo da vida. Se é que a gente tem segredo nessa vida.